Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam, enquanto sugestões magnânimas reboavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas despertando-nos para uma alvorada de esperanças. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. O convite para a reunião presidida por Teócrito deixara-nos satisfeitos. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e comiseração. Porém, um frêmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do Vale Sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos, e por isso mesmo dóceis às orientações fornecidas pelos insignes diretores do asilo que nos abrigavam. Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre estes destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grandes alturas e etc. Atordoados como que atoleimados, não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras as que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que careceríamos para o restabelecimento. Não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião, e quando acompanhados por nossos dedicados amigos Joel e Roberto, entramos no vasto salão, ali o distinguimos entre muitos outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam, como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então riam-se de si mesmos em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros, como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deviam sentir aquelas impressões, e como se o riso sacudisse vibrações tormentosas. Riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas.
No hospital eram proibidas as rábicas convulsões do Vale Sinistro, e chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo dos seus servos. E eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. A um sinal de Roberto, sentamo-nos. Nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não fora o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas como orvalho refrigerante e ameno deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. A um ângulo do tablado que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. 2 jovens iniciados puseram-se a examiná-lo ao tempo que irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, ladeado por outros 2 companheiros, aos quais apresentou a assembleia como instrutores que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeitos, reconhecemos nestes os 2 jovens hindus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital. Eram Romeu e Alceste. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos, envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça, acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Desciam sobre as latitudes do nosso merencório cantão as nuanças tristonhas do crepúsculo, que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundia em derredor. 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. E cântico harmonioso de prece envolvente, emocional, elevou-se em surdina, como se até nossa audição chegasse através de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de irmão Teócrito o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era um instante amorável do Ângelus. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre os nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam, acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua, de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbúcio sublime da primeira oração. Como tudo isso estava distante, quase apagado sobre as voragens das paixões e das desgraças daí consequentes. E eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam, almo fantasma que vinha para se impor com o sabor dos ósculos maternos em nossas frontes abatidas.
profundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-nos à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Seria longo enumerar minúcia das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam um melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito em o nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual resvaláramos foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis. E tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Belarmino de Queiroz e Souza, que como sabemos era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Comte, foi convidado, dentre outros, que depois receberam o privilégio a subir ao estrado onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alcécio ligava, Romeu informava-o em tom assaz grave de que conviria voltasse alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor na sequência das recordações, e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o, revigorando sua mente com emanações generosas que de suas próprias forças extraía. Belarmino obedeceu, passivo e dócil a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, suplicando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes sofrimentos. À proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, onde o terror mais e mais se acentuava,
estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amaro drama que precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo mantiveram enlouquecido. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as, explicando os acontecimentos em torno do suicídio, antes e depois de consumado, qual emérito professor a elucidar ignaros em matéria indispensável. Fazia, mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Assistimos assim à surpreendente inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis e eternas. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo com minucioso exame a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente, apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente e quão singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral quando ainda no vale, fragmentos reluzentes, como se de uma corda ou um cabo elétrico arrebentado se desprendessem estilhas dos fios tenuíssimos que os estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido. Ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda a extensão da nossa acrimoniosa desgraça, porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal, através de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos, enquanto que pelo suicídio é ele violentamente despedaçado. E o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais o solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Ora,
diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que, enquanto não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. No entanto, Belarmino debatia-se, presa de choro e convulsões espasmódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Teócrito, porém, comentava: Podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escarpadas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam. Antes acumulou desditas novas, quiçá mais ardentes e pungitivas, a bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se a educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres como o que lamentamos neste momento, o homem somente não tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto sobejarem em torno de seus passos instruções e ensinamentos capazes de conduzi-los às alvoradas redentoras do bem e do dever. O incauto viajeiro terreno, porém, ha preferido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina providência, com vistas ao seu engrandecimento moral e espiritual, para mais livremente englobar-se às sombras insidiosas das paixões mantenedoras dos vícios e desatinos que o impelem ao irremediável tombo para o abismo. Teócrito fez breve pausa e, notando nossa fixação pelo seu ensinamento, continuou explicando que no torvelinho das atrações mundanas, como no embater das provações que nos excruciavam, ao choque das vicissitudes diárias, inalienáveis ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar próspero e feliz, jamais ao homem ocorre quaisquer esforços em empreender para a iluminação interior de si mesmo. A reeducação moral, mental e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Os homens nem mesmo compreendem que possuem uma alma dotada dos germens divinos para a aquisição de excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, germens cujo desenvolvimento lhe cumpre operar e aprimorar através do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Ignora ser justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros que acalente, dos sonhos venerados que suspira concretizar, e mais, que desprezando o seu ser divino que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso,
dá-se voluntariamente à condenação pela dor, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade e quiçá do crime, os quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação. Quando mais suave se tornaria a jornada ascensional se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Foi essa fatal ignorância que vos impeliu à desoladora situação em que hoje vos afliges, meus caros irmãos, mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, tentará remediar. Não obstante, só os tempos e os vossos próprios esforços, em sentidos opostos aos verificados até agora, serem indispensáveis como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na Terra, único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos libertastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis ainda, vivereis por toda a consumação dos évos uma vida que é imortal, que jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o impulso irresistível para a frente, para o mais além. Teócrito, com seu verbo inflamante, nos deixava num mar de dúcidas vibrações, apesar da nossa condição de precitos em fase de reajustamento perante a lei que tentamos usurpar. E nos animando, continuava esclarecendo que éramos todos uma candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno que entorna da sua imortalidade por toda a sua criação, que de si se irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos évos, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. E o que contemplamos em nós mesmos naquele momento inesquecível e solene, a refletir-se na nossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que nos diziam respeito, de certo marcaria etapas decisivas na trajetória que insufismavelmente desenvolveríamos através do porvir. Falou que daquele instante em diante desejaríamos certamente aprender algo em torno de nós mesmos, pois a verdade é que tudo desconhecíamos em torno do ser, da vida, da dor e do destino, malgrado os pergaminhos que ostentávamos com galhardias na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as nossas insulsas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Reanimado pelos sábios distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subia o estrado para novo exame demonstrativo. Voltava, porém, refletindo no semblante, antes abatido e carregado, uma como aleluia de esperanças. E ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: Sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombras de dúvida, em mim próprio a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constituiu para mim uma grande conquista da felicidade. Eu sou imortal! Eu sou imortal!